Olá a todos, vamos continuar nosso estudo sobre a estrutura do núcleo, né? E vamos estudar o deuteron, igual eu falei, o deuteron é o mais simples possível, né? Então, a gente pode obter muitas informações a partir do deuteron, né? Que é um próton mais um nêutron, só isso, né? O que o deuteron nos diz, né? Ele nos diz algumas coisas que a gente já sabe e outras que eu ainda não comentei, né? Que é o seguinte, primeiro, o deuteron nos diz que a força é atrativa a pequenas distâncias, tá? Então, a gente já viu isso, né? Vou diminuir aqui. A gente já viu isso, né? Que se a distância é mais ou menos da ordem de 2 Fermi, né? Ou 2 vezes 10 a menos 15 metros. Vou parar de repetir isso, já falei muitas vezes. Aparece uma força fortemente atrativa, né? Então, a gente tem aquele potencial aqui, né, em relação à distância. Vamos considerar um nêutron se aproximando de um núcleo, né? Então, ele não vai ver força nenhuma, porque ele não sente carga elétrica. De repente, tem esse poço potencial aqui, né? Então, esse aqui é, né, o poço potencial da energia nuclear, né? A gente pode considerar um poço quadrado, né? Ou seja, o que é um poço quadrado? Ele vale um certo valor constante aqui e depois ele dá um pulo para outro valor constante, né? Não tem uma variação suave, né? É isso. Então, a força atrativa a pequenas distâncias, já sabíamos, né? Essa é uma propriedade da força nuclear. Essa eu não comentei, mas ela é muito importante. Ela dá origem a estrelas de nêutrons, que é o que eu estudo até hoje. Fiz mestrado, doutorado em cima, que é força repulsiva, tá? Tem uma parte repulsiva a pequeníssimas distâncias. Tá? Isso tem várias consequências. Algumas eu já vou comentar aqui, coisas que eu já falei. Então, vamos considerar só dentro desse poço potencial aqui, né? Se eu pudesse traduzir esse poço potencial, né, que seria 2 Fermi, por exemplo, e olhar isso aqui em detalhe, eu veria que isso aqui não é um quadrado desse jeito, né? Na verdade, ele cai rapidamente. Deixa eu mudar aqui. Ele vai cair rapidamente, assim. Mas depois, a pequeníssimas distâncias, ele sobe rapidamente. E sobe muito. Tá? Vai infinito, na verdade. Você não consegue aproximar tão quanto você queira, porque tem, né? Isso aqui vai divergir lá em cima. Então, essa é a forma do potencial a pequeníssimas distâncias. Ou seja, quando a distância aqui for da ordem de 0,4 Fermi, né, numa distância da ordem de 0,4 Fermi, a força que era atrativa passa a ser repulsiva. Tá? Então, você passa a ter uma força repulsiva. Isso vai estar relacionado com uma coisa muito importante, que é chamada de saturação da matéria nuclear. Ou saturação da força nuclear. Tá? Então, saturação é a palavra, né, tipo, a mesma que a gente usa no dia a dia, né? Tá saturado, né? Tá cheio, né? Então, você pega vários núcleos, ou vários nucleons, né? E vai chegando um perto do outro, formar um núcleo pesadão, né? O que acontece aqui, né? Vai ter sempre a força vai ser atrativa, né? Porque a gente já viu que a pequenas distâncias, menor que 2 Fermis, ela é atrativa. Então vai começar, né? O cara tá aqui, né? Vai começar, pensa que você é um nucleon. E aí vem várias, a força é atrativa, então vai começar a vir vários nucleões em cima de você, né? Então você vai ficar cada vez, aí vem outro, bate, né, no cara que tá perto, vai começar a te esmagar. Basicamente é isso, né? Então, como cada vez você vai ficar, né, vai vir mais gente com uma força atrativa, né? Vai começar sempre a comprimir mais e mais e mais, vai chegar nesse ponto aqui, ó, que a distância entre os 2 nucleons. Isso aqui, na verdade, vocês têm que abstrair a ideia de partículas clássicas que a gente conhece, né? Que o próton não é uma bola de bilhar, tá? Por quê? Porque o raio do próton é 1 Fermi, tá? Mais ou menos, 0,8 Fermi. Então, como é que você vai chegar à metade do raio do próton, né? Porque não é uma partícula de bilhar. Pensa como se fosse, sei lá,
uma nuvem. Uma nuvem é bom, porque uma nuvem você pode atravessar a nuvem ali, né? Não é a ideia de bolinha de bilhar, né? Porque o raio do próton é mais ou menos 0,8. Então, você conseguir ir mais perto, né? Então, não é uma coisa densa ali, né? Você começa a chegar mais, você conseguir chegar bem perto ali do centro de massa, pensa em coisas mais aéreas, né? Mas tem um centro de massa bem definido. Então, se você conseguir chegar mais perto do que 0,4 fermis, a força que era atrativa vira repulsiva. Tá? E isso é muito importante. Por quê? Porque se antes eu estava atraindo, falar chega mais perto, mais perto, agora eu estou falando, fica aí. Né? Então, não deixa as coisas chegarem mais perto que essa distância, porque começa a repelir. Né? E justamente por começar a repelir, isso mantém a densidade constante. Tá? Então, o fato do núcleo ter densidade constante, né, por que se eu aperto o núcleo, ele, né, igual o modelo da gota líquida lá, você aperta ele, ele não fica mais comprimido, ele não diminui o tamanho simplesmente, né? Porque existe uma força repulsiva. Tá? Essa força repulsiva, ela dificilmente ela tem um papel relevante para baixas energias. Ela só vai ter um papel relevante a altíssimas energias, igual no caso das estrelas que eu estudo, né? Estrelas de nêutron. Tá? Então, primeira coisa, a força é atrativa a pequenas distâncias, né? Até 2 fermis. Porém, a pequeníssimas distâncias, menor que 0,4 fermi, tenham em mente que o raio do próton, né? Eu nem falei isso ainda, mas eu vou falar. Tem método que o raio do próton, o raio do nêutron é mais ou menos 0,8 fermi, então abstraiam-se da ideia de bolinhas, mais um algodão doce, uma nuvem. Então, mais para pequenas distâncias, se for apertando, a força fica repulsiva. Né? Outra coisa, terceira coisa, ela é independente de carga. Tá? Então, não importa se é um próton e um próton ou um nêutron e um nêutron. Tá? A força entre dois prótons é exatamente igual à força entre dois nêutrons, ou muitíssimo parecida, com mais de 99% de precisão. Tá? Existem muita pouca variação aqui, e essa pouca variação, na verdade, é perturbação devido a dois prótons ter cargas repelindo, né? Dois nêutrons não. Mas, apagando as cargas, a força de dois prótons é igual à força de dois nêutrons, tá? A diferença disso aqui está na ordem de 0,1%, tá? Então, não importa se é dois prótons ou se é dois nêutrons, tá? E mais do que isso, a força entre um próton e um nêutron é quase igual à força de dois nêutrons, que é igual à força de dois prótons. Aqui tem uma diferença. Por que tem uma diferença? Princípio da exclusão de Pauli, já comentei também. O que o princípio da exclusão de Pauli diz? Diz o seguinte, 2 fermis, né, que tem spin meio, prótons e nêutrons têm spin meio. 2 fermis não podem ocupar o mesmo estado se tem os mesmos números quânticos. Então, 2 prótons são exatamente iguais, tá? Então, eles não podem ocupar o mesmo estado. Então, o que significa isso? Então, se eles quiserem, né, ficar no mesmo estado, um tem que ter um spin para cima e o outro tem que ter um spin para baixo. Lembra daquele desenho de química assim? Lá dos elétrons? É o mesmo princípio das camadas eletrônicas lá daquele 1s2, 2s2, 2p1, não lembro mais disso. Né? Então, é o mesmo princípio daquilo lá. Né? Então, se é um nêutron mais um nêutron ou um próton mais um próton, esse é o único estado possível. Por quê? Porque são férmions idênticos e duas partículas idênticas não podem ocupar o mesmo estado. Porém, se eu tenho um nêutron mais um próton, eles não são mais partículas idênticas. Claramente não, um é nêutron e outro é próton. São partículas diferentes. Então, ambos podem ficar nesse estado aqui, né? Opa. O que aconteceu aqui? Só um minuto. Então, esse estado aqui, que é chamado de estado de spin zero, tá? É fácil saber que é spin zero. É um spin meio para baixo e um spin meio para cima. Meio menos meio, né? Positivo e negativo. Meio menos meio, zero. Então, esse é o estado de spin zero. Então, próton mais nêutron também pode ficar no estado de spin zero. Tudo bem, sem problema nenhum.
Mas, como eles não são partículas idênticas, então os dois podem ficar no estado spin 1 ou spin -1, né? A gente chama só de spin 1 porque se você ficar de cabeça para baixo, vira -1. Então, também podemos ter esse estado aqui, que não era permitido, né? Esse estado aqui não é permitido para 2 prótons, nem para 2 nêutrons, nem esse. Por quê? Partículas idênticas não podem ocupar o mesmo estado. Princípio de Fermi, princípio de Pauli. Então, esse estado aqui é o estado de spin 1. Então, quando um próton se interage com um nêutron, ele pode ficar em 3 estados possíveis: spin 0, spin 1 e spin -1. Quando 2 prótons ou 2 nêutrons se interagem, eles só podem ficar ou em spin 0 ou e só, né? Só em spin 0. Por causa disso, né? Então, por isso que é independente de carga, né? Agora, um próton mais um nêutron em spin 0 é igual a 2 prótons ou 2 nêutrons em spin 0 também, tá? Então, a força nuclear, ela é independente da carga, né? Então, 2 prótons interagindo é igual a 2 nêutrons interagindo e também é igual a um próton mais um nêutron se eles estiverem nesse estado, porque o outro estado, que é assim ou assim, não é permitido nem para 2 prótons nem para 2 nêutrons, tá? Então, a força nuclear não faz diferença entre prótons e nêutrons, mas ela faz diferenças no spin, tá? E esse é o quarto ponto. Tá? Esse é o quarto ponto. A força nuclear, ela é dependente do spin, tá? O que eu quero dizer com isso? Se o spin for 0, que é esse estado aqui, a força é repulsiva, tá? Existe uma componente repulsiva da força. Então, né, isso é mais complicado do que, não é só uma força repulsiva e acabou, né? Existem várias contribuições diferentes para a força nuclear, mas uma das contribuições é repulsiva, tá? E se por acaso os spins forem paralelos, também é chamado de spin paralelo e antiparalelo, por motivo óbvio o que é paralelo e antiparalelo, né? Por outro lado, nesse estado aqui, a força é atrativa, tá? Então a força nuclear, ela não depende da carga, mas ela depende do spin, né? O que isso implica? Como a força aqui é repulsiva, 2 prótons ou 2 nêutrons não formam um estado ligado. Você não vai ver na natureza um próton e 2 prótons ligados, né? Porém, aqui você tem o estado nêutron mais próton, que na verdade é o deuteron. Lembra que eu falei que o deuteron era o mais simples possível para explicar a física nuclear, que é 2 nucleons, né? Mas ele não é só 2 nucleons qualquer, ele é obrigatoriamente um próton mais um nêutron. Por quê? Porque um próton mais um nêutron conseguem ficar no estado spin 1, 2 prótons ou 2 nêutrons não conseguem ficar em estado de spin 1 por causa do princípio da exclusão de Pauli, tá? Então, essa é uma consequência que tem implicações bem grandes. Num núcleo grande, pensa num núcleo de, sei lá, 20 nucleons. Se você escolher um nucleon sozinho, né, e ver qual que é a força que os outros nucleons fazem dele, isso é basicamente desconsiderado. Por quê? Porque ele vai ver muitos prótons e muitos nêutrons. Então, na média, dá 0. Né? Basicamente é isso, na média dá 0. Mas aqui, como a gente sempre tem só um próton e um nêutron, né, ou melhor, só 2 nucleons, né, seja ele qual for, se eles forem iguais, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons, obrigatoriamente eles têm que ficar assim, spin 0. E se for spin 0, a força nuclear é repulsiva. Se for spin 1, a força nuclear é atrativa. Conclusão: 2 nucleons só formam um estado ligado única e exclusivamente se for um próton e um nêutron. 2 prótons e 2 nêutrons não formam um estado ligado. Beleza? Tá claro? Beleza. É isso que eu tinha que falar na aula de hoje. Fui.